professor Geraldo Neto na área. Estava morrendo de saudade de vocês, não aguentei e estamos aqui. E hoje nós vamos dar início ao nosso módulo de princípios, perfeito? É o módulo voltado para a gente estudar os princípios que regem a administração pública, perfeito? Tem que prestar bastante atenção. A gente não pode dar mole quanto a isso, porque ainda mais se tratando de concurso público, você tem que saber exatamente o que diz tanto a Constituição Federal e os princípios implícitos trazidos pela doutrina ou por qualquer outra lei infraconstitucional. A gente tem que saber por quê. Cai muito em prova. E quando se trata de direito administrativo, princípio é muito importante porque ele ajuda você a interpretar aquela questão de prova. Eu até costumo brincar, você pode até não saber nada, mas se você dominar bem a matéria, o tópico de princípios, você vai fazer uma excelente prova. Você vai conseguir, eu até brinco, né? Até para chutar tem que ter talento. Você vai conseguir fazer uma boa prova, você vai conseguir eliminar algumas questões. E isso é de suma importância quando se trata de concurso público. Lembrando, né, gente? Isso daí eu estou falando no caso de uma questão aonde, se você não errar, não venha te suprimir algum tipo de pontuação. Beleza? Porque a estratégia, ela muda de prova para prova, tá? Vamos lá. Deixa eu cair dentro aqui com vocês. Só ligar aqui rapidinho lá. Olha só, continuando com vocês. Vamos lá. Princípios. Olha só, princípios da administração pública. A gente tem que ter um cuidado, porque assim, você já deve ter lido alguma apostila, algum livro, assistido alguma aula, e a gente tem uma gama enorme de princípios. O que eu vou falar para vocês? A gente vai trazer o seguinte, eu vou trazer os princípios para vocês explícitos, perfeito? E depois, os princípios implícitos, ok? Eu vou trazer os princípios explícitos e os princípios implícitos, ok? Por quê? Esses explícitos, nós vamos trabalhar, eles se encontram lá no artigo 37, caput da Constituição Federal. Beleza? E os princípios implícitos? Eles vêm através do quê? Do entendimento da doutrina, da interpretação da Constituição, das leis, perfeito? Do próprio conteúdo das leis infraconstitucionais, perfeito? Daqui a gente vai derivar os implícitos. Então, eu quero que você fique atento ao seguinte, se está escrito na lei que é princípio lá na Constituição Federal, como a gente vai ver no artigo 37, que pertine à nossa matéria, show de bola, é um princípio explícito. Foi? Todos os outros, a título de concurso público, a gente vai colocar como princípio implícito, mas aí eu aprofundo mais para poder mostrar alguns detalhezinhos para vocês durante a explicação, tá bom? Lá no artigo 37 caput da Constituição, se você está acompanhando aí em casa, ele mesmo fala, lá está assim, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que a gente vai lembrar pelo recurso mnemônico LIMP, perfeito? Antes da gente aprofundar dentro dos princípios, a gente bate um papo a respeito exatamente o que seriam os princípios, para que servem os princípios. A gente sabe que, pelo direito administrativo, a gente tem que atuar, a administração pública tem que atuar dentro daquilo que está positivado, dentro daquilo que está previsto em lei. Tranquilo. Mas como eu vou aplicar essa lei? Como eu vou interpretar essa lei? Como eu vou dar lógica a essa lei? Daí a necessidade de se fazer o estudo, a aplicabilidade dos princípios. Por quê? Segundo os doutrinadores, eles servem para interpretar as normas legais. Beleza? Para que eu possa melhor aplicar aquela legislação. Se você parar para analisar, quando você vai estudar direito constitucional, você tem a Constituição Federal. Direito civil, você pega o Código Civil. Processo civil, Código de Processo Civil. E assim vai, penal, processo penal, tributário. Quando você vai estudar direito administrativo, você junta tudo aquilo
Dali de dentro eu tiro aquilo que importa para mim, naquele caso, o que importa para a administração pública, e aí eu chamo aquilo ali de quê? Direito administrativo. Então é um conjunto de leis esparsas no tempo, no espaço. Então às vezes você vai se ver aplicando uma legislação da década de 70 junto com uma legislação dos anos 2000. Então, assim, como é que eu vou dar uma lógica? Uma lei que o lapso temporal intercorrido entre uma e outra foi de 30 anos. Para que eu venha conseguir fazer isso da melhor forma, eu tenho que fazer o quê? Aplicabilidade dos princípios. Eles vão me permitir fazer uma melhor interpretação daquela lei. Perfeito? Então, vocês já sabem que normas, o princípio, ele vai nos ajudar. Os princípios, eles nos ajudam a interpretar as normas, para que a gente possa ter o quê? Uma fiel, uma exata, uma melhor aplicabilidade das mesmas. Tá bom? Foi? Deixa o tio apagar aqui que a gente vai dar continuidade, tá? Vamos lá. Olha só. Princípios. Eles determinam o alcance e o sentido das regras. Então, olha só, eu quero que você sublinhe no seu material o alcance e o sentido das regras. Ou seja, até onde aquela regra vai. Quando eu falo regra, eu estou enquadrando tudo aquilo que tem a caráter legislativo, tá? O alcance daquela regra. Qual é o sentido dela? Ele serve para isso, ok? Das regras. Servindo de quê? Parâmetro para a exata compreensão delas. E para a própria produção normativa. Ou seja, então eu quero que você perceba que o princípio ele é utilizado depois que a norma foi produzida, para que eu possa o quê? Ter o quê? Uma aplicabilidade melhor possível, uma compreensão exata, entendeu? E também o princípio ele é levado em consideração antes mesmo da produção da norma. Por quê? Porque quando o administrador público ele vai legislar, perdão, quando o legislador ele vai legislar, ele tem que ficar atento aos princípios que regem a administração pública. Porque não adianta nada ele pegar, por exemplo, o legislador produzir uma lei permitindo que um determinado deputado possa se utilizar de recursos públicos para custear as suas vontades, seus interesses de cunho pessoal. A gente está vendo que claramente essa lei está ferindo o quê? O princípio constitucional da finalidade, da impessoalidade, e por aí vai. Então tem que ficar atento com relação a isso, tá? Tanto antes quanto depois eu tenho que analisar os princípios. Eles não se restringem em fixar limites ou fornecer soluções o quê? Exatas. E sim consagram os valores a serem atingidos. Então você percebe que o princípio ele não atua de maneira direta, concreta. Ele acaba sendo o quê? Genérico, para aquela situação, para aquela, assim, eu tenho a valoração dos princípios para aquela essência como um todo, perfeito? Dessa forma, os princípios não fornecem solução única, pois propiciam um elenco de alternativas, exigindo, por ocasião de sua aplicação, que se escolha uma dentre diversas soluções, ou seja, com a aplicabilidade dos princípios, eu não vou ter ele se chocando um com o outro, eu não vou ter ele colidindo, não, eu vou ter várias possibilidades. Tanto é que quando você analisa que o administrador público e a sua atuação, a gente percebe que, por vezes, ele viola um determinado tipo de princípio. E pela condução da alternativa, da questão que foi cobrado para você, a gente acaba direcionando para um princípio ou para outro princípio. Mas se você for parar para perceber, ele acaba ferindo uma gama de princípios. Entendeu? Tem que ter atenção quanto a isso, tá? Os princípios, eles não se excluem na hipótese de conflito. Como assim, tio Geraldo? O princípio, ele não se exclui na hipótese de conflito. Olha só, como funciona. Se eu tenho, primeiro exemplo. Se eu tenho uma lei que ela vai de encontro com uma outra lei, o que acontece? Elas estão colidindo? Elas estão se chocando? Sim. Ou eu aplico a lei A, ou eu aplico a lei B. Não tem como eu aplicar as duas leis ao mesmo caso. Então, uma lei cai por terra. Seja qual for o motivo que fez a outra cair. Ou porque uma é mais moderna, ou porque é mais específica, ou porque tem determinada hierarquia, enfim, lei com lei, eu não tenho como fazer essa mitigação.
Agora, quando se trata de princípios, eu tenho o princípio A. Ele está se chocando com o princípio B. O que vai acontecer? Eu não vou excluir, anular, aniquilar um ou outro, não. Eu vou fazer o quê? Posso fazer o quê? Uma mitigação, tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho dali, eu vou ajeitando as coisas e eu faço o quê? A aplicabilidade dos dois naquele caso que a gente está tratando. Perfeito? Então, a aplicabilidade de um não exclui o outro. Igual eu dei um exemplo, quando criaram uma lei que permite que um deputado possa custear seus interesses particulares com direito público, com dinheiro público. Peraí, eu feri o princípio da impessoalidade? Sim, mas eu também feri o da finalidade, eu feri o princípio da legalidade, eu feri o da moralidade, eu feri uma cambada de princípios. Perfeito? Então tem que ficar atento nisso daí, tá bom? E geralmente quando a galera erra isso daí em prova, é quando acaba confundindo ou quando acaba achando que exclui ou não. Então tem que ter atenção, bastante atenção, ainda mais tratando do princípio do enunciado, para não dar mole, tá? Vou apagar aqui para vocês. Vamos lá, galera? Voltando aqui. Olha só. Então, a gente viu aqui, os princípios eles não se excluem na hipótese de conflito. O que não acontece, diferente quando se trata de leis. Aqui, dotado que são de determinado valor ou razão, o conflito entre princípios deve ser resolvido mediante uma ponderação de valores. Perfeito? Ou ponderação de interesses. Eu vou analisar os valores que estão envolvidos naquele conflito entre princípios. Eu vou analisar o quê? Os interesses envolvidos naquele conflito ali entre princípios. Tá bom? Olha lá, deve-se buscar uma solução que harmonize, olha aqui a palavra, uma solução harmônica, que harmonize, que relativize todos os princípios em jogo, um cedendo espaço para o outro, beleza? Então a gente consegue fazer o quê? Puxa uma seta no teu material e tu pode botar aqui assim, mitigação. Ou seja, eu suprimo um pouquinho eu seguro um pouquinho o outro e eu vou fazer o quê? Um meio termo ali, eu consigo fazer a aplicabilidade de todos os princípios envolvidos, de acordo com a ponderação de valores, de interesses, tá bom? Tranquilo? Show de bola? Vamos lá que eu vou passar agora para o próximo slide e a gente dá continuidade aqui, tá? Eu sei que a gente ainda não entrou na parte, no tópico entrando propriamente nos princípios, mas isso daqui é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? Essa ponderação é possível porque os princípios, ao contrário das regras, conforme eu já expliquei para você, ao contrário das regras, não possuem hierarquização. Então, como assim, Geraldo? Princípio não tem hierarquia entre um e outro. Não tem. Sério, Geraldo? Sério, não há hierarquia, tá? Olha lá, não possui hierarquização material entre si. Vale dizer, não há princípio mais ou menos importante, ou seja, todos os princípios eles se equiparam, perfeito? Então, esquece, quando a gente trata da parte legislativa, quando a gente trata de regras, eu tenho a pirâmide de Kelsen. Ou seja, eu tenho a Constituição Federal, eu tenho as normas infraconstitucionais, as supralegais, eu tenho os decretos, ou seja, eu tenho uma hierarquia ali. Quando se trata de princípios, não há de se falar em hierarquia, beleza? Vamos lá. O princípio aqui, os princípios desempenham papel relevante para o direito administrativo, permitindo à administração e ao judiciário estabelecer o quê? O necessário equilíbrio entre as prerrogativas da administração e os direitos dos administrados. Então você já percebeu que eu tenho aqui uma balancinha, correto? Que de um lado eu vou ter o quê? As prerrogativas da administração pública e do outro lado eu vou ter o quê? O direito dos administrados. Perfeito? Então, eu vou fazer essa ponderação. Correto? Show de bola?
Perfeito? Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz para a gente retornar com o texto aqui. Beleza? Aqui, ó, da administração e os direitos dos administrados. Os princípios básicos da administração pública podem ser subdivididos em princípios expressos e princípios implícitos, a depender de estarem ou não registrados na forma explícita, lá no artigo 37 caput da Constituição Federal, que foi o que eu falei para vocês, ou seja, esses princípios básicos, esses regramentos básicos, e aqui eu vou apresentar para você um rol básico, porque o que tem de princípio aí, cara, eu tenho até um amigo meu que é professor de direito administrativo também, ele fala, né, o bom do direito administrativo e o ruim do direito administrativo é que qualquer coisa, de qualquer lei que você pegar e chamar de princípio, vai ser um princípio. Então, aqui a gente traz o rol daqueles que mais são cobrados em prova, os mais importantes para você interpretar a matéria, ok? Vamos lá? Aí eu falo para você assim, a gente começa lá nos princípios da administração pública que são explícitos, ou seja, aqueles expressos, aqueles que estão dispostos lá no artigo 37 caput da Constituição. Perfeito? E aí a gente lembra lá daquele recurso mnemônico que eu botei lá no início, o LIMP, ok? Vamos lá, olha só. O que o artigo 37 caput fala? Ele diz, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Então, como a gente lembra desse recurso mnemônico? Ó, o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Esses são o quê? Os nossos princípios básicos, mínimos. Estamos juntos? Vamos lá, tá bom? Então, não se esqueça, LIMP, até botei a bonequinha bonitinha aqui para você lembrar. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fala comigo, vai. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Estamos juntos? Continuando aqui com vocês ainda, tá? É muito importante a gente perceber que tais princípios, eles devem ser observados por toda a administração. Se você voltar aqui atrás, ó, ele diz, ó, a administração direta e indireta. Então, vamos embora. Quem é a administração? Ó, direta e indireta. Ou seja, aqui, ó, eu tenho, ó, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Indireta, eu tenho aqui autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, eu tenho fundações, beleza? Tem os consórcios públicos de direito público, mas não vou entrar nessa celeuma agora, tá bom? Então, direta e indireta da onde? De qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, toda a administração pública que tem que obedecer, toda a administração pública, beleza? Toda a administração pública deve obediência a isso, tá? Vem. Olha só, toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, sejam eles da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Aliás, até mesmo os particulares que estejam... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso curso aí, super competitivo para o Sistema Cresci 2017? Então, convido vocês a acessar o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos um curso específico, focado para esse concurso, que custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter esse curso aí à sua disposição durante 60 dias, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concurso. Ah, já esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Então, clique aqui embaixo, tem um link, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula do material de apoio do professor. Espero vocês. Tchau! Clique lá.